Olá, estamos juntos mais uma vez na série Para Pensar do canal Laboratório Teológico e eu estou muito feliz com a sua audiência e convido você para continuarmos refletindo sobre o tema atual desta série de estudos, que é a soberania de Deus e o mal. E nós estamos refletindo em diálogo com a obra de William Fitch, Deus e o Mal, publicado pela PES, Publicações Evangélicas Selecionadas em São Paulo, no ano de 1984. É um privilégio para mim. Você pode se inscrever no nosso canal e, se gostar do vídeo, então dar a sua contribuição a fim de que ele seja visto por mais pessoas, repartindo, compartilhando este nosso vídeo com seus amigos. Nós terminamos o vídeo anterior com 4 perguntas, 2 das quais seguem hoje. A primeira pergunta é: o que significa a humanidade ter sido criada por Deus à sua imagem e semelhança? Isto é, com liberdade para escolher ter ou não ter paz com Ele. Vamos nos lembrar que o relato bíblico estabelece que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança e, sob esta ótica, criou o ser humano como um ser moral, como um ser com competência espiritual para se relacionar com a divindade, mas também com emoção, vontade, intelecto e todas as atribuições que são próprias dos humanos. A questão é: poderia Deus ter criado um ser humano que não tivesse semelhança em relação a ele próprio, no sentido de ter escolhas morais? E aí vem a segunda pergunta: sendo Deus esse ser único e infinito em todas as direções, como a Bíblia o descreve, poderia ter ele criado a luz e feito a paz como única opção para a humanidade? Ou também ele deveria ter criado as trevas e ter criado o mal, exatamente para que nós pudéssemos ter a nossa capacidade de escolha desenvolvida, ampliada, experimentando assim a companhia de Deus ou então a não companhia de Deus? Diante dessas perguntas, nós temos que voltar ao texto que dá origem a toda esta questão teológica que atravessa os séculos e ver que em Isaías 45:7 a palavra empregada pelo profeta para a criação do mal é bará. A mesma palavra utilizada em Gênesis no capítulo 1, desde o primeiro versículo e em todos os versículos onde se menciona a atividade criadora de Deus. No primeiro versículo temos: no princípio criou Deus, bará, os céus e a terra. E aqui em Isaías 45:7 nós encontramos a mesma coisa: Deus criou o mal, na mesma intensidade. O mal, portanto, precisa ser entendido como uma criação específica de Deus. Deus criou o mal, sim, como no caso dos céus e da terra, por exemplo, não é? Agora, observe o seguinte: quando Deus colocou o ser humano diante de si, depois de haver criado todas as coisas, ele estabeleceu a seguinte ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos nos lembrar inicialmente que esta fala de Deus tem a ver com a liberdade dos nossos primeiros pais se alimentarem de todas as árvores do jardim, sem nenhum problema, sem nenhuma consequência. Trata-se, portanto, de uma ordem que serve para a subsistência do ser humano. E, em seguida,
Deus estabelece que há uma árvore que ele mesmo pôs lá. Não foi uma árvore que cresceu como erva daninha, mas foi uma árvore que ele mesmo construiu, só que esta árvore é a figura justamente da situação moral. E a situação moral é o conhecimento, é a consciência, é a convivência com o bem e com o mal. Então, a ordem é dessa árvore que produz esse tipo de conhecimento na vida do ser humano, você não vai comer, não deve comer. Porque no dia em que você comer dela, certamente você vai morrer. Quer dizer, provavelmente a ideia de morte era uma ideia muito insípida ainda, uma vez que retirando um fruto de uma árvore, ela morre, o fruto morre. Talvez animais morressem ali, diante dos nossos primeiros pais. Mas a morte deles, propriamente, eles não tinham visto ninguém morrer. Só que Deus estava anunciando que o exercício da liberdade com respeito a essa árvore era restrito. Não era uma liberdade para tomar do fruto, era uma liberdade para obedecer ou não à ordem de Deus, com consequências. E quais são as consequências? Certamente morrerás, diz o texto. Então, se trata de morte espiritual, e isso significa distanciamento completo de Deus, um estranhamento, uma rebeldia, um estado em que os valores de Deus não são mais importantes, o que são importantes são os valores antropocêntricos, e a morte física. O apóstolo Paulo explica que havendo o ser humano pecado contra Deus, a morte entrou no mundo e a partir dela todos nós, os seres humanos, morremos. A morte física é resultado daquela escolha. Então, a morte física, na verdade, é uma separação do ser interior do corpo. Ou seja, o ser interior se separa do corpo e assim as pessoas desaparecem da estrutura social, ficam apenas retidas na memória dos seus amados. Agora, é importante nós nos lembrarmos de algumas verdades que Fichte aponta no seu livro. A primeira verdade aqui, algumas afirmações que ele faz, uma delas é a seguinte: a Bíblia nos diz que Deus aceita a responsabilidade pela presença do mal em sua criação. Ele não foi apanhado de surpresa quando o mal entrou nessa criação dele. E nós temos aqui esta pergunta. A Bíblia não afirma que Deus se arrependeu de haver criado o homem? Quer dizer, se ele é perfeito, se ele criou o mal e quando o mal veio, ele detestou o mal, quando as pessoas começaram a ser más e agir de maneira rebelde diante dele, ele não se arrependeu? Sim, a Bíblia afirma que Deus se arrependeu. Entretanto, eu trago aqui a contribuição do pastor Onésio Figueiredo, velho pastor já falecido, que comentou a Confissão de Fé de Westminster e escreveu assim: Deus, absoluto em seu ser e em suas obras, onisciente e onipotente, não tem e não pode ter os problemas psicológicos da dúvida e da falta de confiança em si mesmo. Quando a Bíblia fala do arrependimento de Deus, vários textos aí você pode ver, não se refere a um arrependimento de base psicológica, próprio do homem pecador, que necessita de arrependimento, mas ao seu juízo, à aplicação de sua justiça implacável, que é o caso de Gênesis 6,6, onde se diz que Deus se arrependeu, ou a concessão do seu perdão, expressão
do amor e da graça divinos, como se observa nos textos aqui de 2 Samuel, Jeremias, capítulos 18 e capítulo 26. Dionésio prossegue, dizendo o seguinte: nessas duas circunstâncias, aplicação de justiça e concessão do perdão gracioso, descreve-se como formas concessivas da disciplina e da misericórdia. O arrependimento por erro cometido não se verifica em Deus, o absolutamente inerrante. Eis um texto esclarecedor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá, Deus não fracassa, Deus não falha. O que ocorre é que quando olhamos para o sentido de arrependimento de Deus, nós podemos observar que ele cessa de fazer o que está fazendo na direção dos seres humanos. Mas ele não cessa de atuar nos seus propósitos eternos. Os planos de Deus continuam funcionando a despeito da aplicação de disciplina sobre o ser humano ou a aplicação de misericórdia sobre o ser humano. Deus continua fazendo acontecer o seu plano redentor. Mas a Bíblia também afirma que Deus restringe a operação do mal em sua criação. E eu fui buscar algumas citações e eu encontrei a citação de Nabucodonosor depois que voltou do seu estado de loucura e ele admitiu a existência de Deus. Está lá em Daniel capítulo 4, e Nabucodonosor disse assim: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, ele o Senhor. E segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Um outro testemunho desta capacidade de Deus restringir o mal é mencionada pelo próprio Senhor Jesus Cristo no discurso escatológico de Mateus, capítulos 24 e 25. E nós sabemos que neste discurso escatológico existem predições a respeito da queda de Jerusalém no ano 70, mas também predições a respeito do fim dos tempos. De qualquer maneira, Jesus diz assim: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Quando olhamos para esta afirmação de Jesus Cristo, nós vemos a expressão dias abreviados. Não é que o tempo, nós vamos ter sensibilidade do tempo passando mais rápido. Realmente, Deus vai limitar a tribulação daqueles dias, vai limitar as lutas, as dificuldades daqueles dias, exatamente por amor às pessoas que estão chamadas aqui de escolhidos, aos salvos, aos regenerados em Cristo Jesus. Pode-se verificar que, de fato, se Jesus Cristo está apontando para o futuro, seja no ano 70 ou seja no fim dos tempos, nós devemos entender que Deus é o Senhor da história e não permite que o mal cresça além do que deve crescer. E mais dois textos, agora um do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios e outro do apóstolo Paulo discursando no Areópago em Atenas. O primeiro deles: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Observe agora: mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Na verdade, quando se lê tentação aqui, talvez a melhor tradução seria provação. Seria
a aflição que um cristão vai sofrer no decorrer da sua vida, no decorrer da sua história, justamente por querer andar ao lado de Deus e, por isso, procurar glorificar o nome de Deus com coisas boas, com o bem que pratique. E a Bíblia não esconde o fato de que, assim como Jesus Cristo foi perseguido por viver de uma maneira boa, agradável a Deus, os discípulos de Jesus Cristo vão passar pela mesma situação. Eles serão perseguidos, ou a população será indiferente acerca dos discípulos de Jesus Cristo, mas eles sofrerão sim, e com isto, o grande alento que o texto nos traz é que Deus não vai permitir que essas provas sejam além das forças, além da capacidade que os discípulos terão mediante o livramento que ele mesmo vai proporcionar a fim de suportarem as provas. E no discurso no Areópago, o apóstolo Paulo disse aos gregos, aos atenienses, nele, no Deus desconhecido, nós vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração, dele também somos procedentes. Queira a sociedade acreditar ou não que nós somos procedentes de Deus, há uma segunda verdade que precisa ser crida. Nós estamos respirando e nós estamos vivendo exatamente porque Deus quer. Nós estamos passando por situações que às vezes nós mesmos procuramos, mas se porventura nós estamos passando por situações que não procuramos e são situações aflitivas, temos que nos lembrar que Deus está trabalhando no sentido de limitar a maldade e nos dar forças para suportar as provas que recebemos na vida. Ainda num terceiro ponto aqui, a Bíblia afirma que Deus sempre providenciará um meio de escape do mal. Então, cito de volta o capítulo 45 de Isaías, quando o profeta, anunciando a vontade de Deus, diz assim: Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. O que o texto está nos mostrando aqui é que, ainda que Deus tenha criado o mal, ainda que Deus tenha entregue as pessoas para viverem segundo a sua escolha, debaixo da ausência dos valores divinos, dos valores espirituais e sob o domínio do próprio pecado, existe uma proposta de Deus de salvar com salvação eterna aqueles que não estão sendo confundidos nem envergonhados por toda a eternidade, segundo o plano redentor de Deus. A próxima passagem vai ser do Novo Testamento e o apóstolo Paulo diz assim: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós vivemos dentro da maldade que nós mesmos adotamos como nossa forma de conduta, forma de vida. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, diz o texto, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Se existe a criação do mal da parte de Deus e nós quisemos ir para esse lado e estamos sofrendo violentamente por conta dessa escolha e agora não há mais volta, a única tábua de salvação é exatamente a vida de Jesus Cristo, que promove a reconciliação dos seres humanos com Deus por meio da sua própria morte, assumindo a rebeldia humana, o pecado humano, como se fosse dele próprio, e fazendo com que
cada pessoa que confessa Jesus Cristo seja justificada diante de Deus, reconciliada com Deus. E por meio desta graça abençoadora, a pessoa começa a experimentar o bem que provém de Deus. Então, mais 2 textos agora de Isaías que dizem assim: declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Quando nós falamos que Deus é bom e ele não poderia ter criado o mal, a resposta bíblica é: Deus é bom, Deus criou o mal, entretanto, Deus propõe que cada pessoa volte para ele, porque é o que o texto diz: olhai para mim e sede salvos vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. É assim que nós devemos, então, caminhar no sentido de observar que o mal foi criado, não a maldade, não o pecado. O pecado surgiu no coração humano e o pecado consiste em desafiar a Deus e querer viver sem Ele. A consequência disso nós estamos cansados de ver em todas as épocas da história humana. E nós vamos caminhar e no próximo vídeo, com certeza, vamos tratar um pouco mais desse assunto. Até lá!